A Maré é uma comunidade que surge, um bairro que surge a partir da Baía de Guanabara, né? Que talvez seja o ponto mais frágil desse processo todo que a gente está vivendo. Existe um discurso muito perverso, que é o discurso de que a destruição veio com os favelados, né? A cidade universitária que fica na Ilha do Fundão, na verdade, a Ilha do Fundão era uma ilha menor, várias ilhas, e aí havia um projeto de ligar essas ilhas por pontes. Mas o Getúlio Vargas mandou aterrar tudo e fazer uma ilha só. Essa região ela sempre foi de interesse de especulação imobiliária, que tinha um projeto da década de 30 para 40, a Gavialândia. Então já era de expulsar e tornar isso aqui algo, né, para não pobres, nem pretos, nem pobres. O que nós temos depois desse processo é essa resistência alternativa, esse saber em busca de termos o direito de morar onde nós estamos. A gente teve vários momentos aqui da Rocinha, de luta, né? De luta na Rocinha. E a gente tem que começar a botar o pé no chão, né? As nossas questões são as questões de uma cidade que não está planejada, né? É planejamento urbano. Atrás veio como triagem. Botaram o povo aqui, que meu pai falava que era casinha de pombo. Tinha uma cerca, você não podia fazer nada, você podia puxar puxadinho. Tinha CSU, a SEAB que tinha aqui, a casinha, onde o pessoal pagava o carnezinho, que era meu pai que pagava, né, que eu estava aqui, mas já vim sabendo das histórias. Santa Cruz era uma área agrícola e ela foi se urbanizando. As pessoas mais idosas foram vendendo os seus terrenos e foram construindo casas, né? Era tudo cantagalo, mas nasceu divisão Pavão-Pavãozinho. E no Cantagalo, que tinha muita gente que veio de Minas, de outros lugares, moraram no Cantagalo e trouxe muito galo. E o galo que acordava as pessoas para trabalhar. O Pavão, ele começou com muito mais gente na parte de baixo, porque ele é muito mais íngreme do que o Cantagalo. E a ocupação inicial se deu também com pessoas negras, vindas principalmente da Bahia e de Minas. Meu pai, juntamente com essas instituições, né, a igreja, a Nossa Senhora da Paz também, a Casa Nossa Senhora da Paz e a Igreja Luterana, resolveram fundar a associação e fundaram a Associação do Cantagalo. As favelas, as comunidades carentes é que vão atrás, né, dos seus direitos, é que vão bater lá na porta, lá da LERJ e tudo mais, para poder conseguir alguma coisa, né, conseguir fazer com que a gente tenha visibilidade. O Vidigal era todo mato, pertencia à família Vidigal, a família do Vidigal, do antigo, né? Ele foi vendendo todos os terrenos. Só que não demarcaram nada, foi de qualquer maneira, mas eles fizeram o seguinte, os portugueses, eles fizeram o seguinte, a compra do terreno era por conta da mulher. Tudo tem uma mesma raiz, que é esse abandono, essa falta de investimento da favela, né, no ponto periférico, que faz com que as pessoas tenham que subir, ocupar as encostas, e essas mudanças climáticas, fruto do nosso excesso de consumo, e essa tentativa, né, de remoção velada. A Cidade de Deus tem uma história de ocupação feita pelo governo que foi tirando as áreas que eram para equipamentos comunitários foram construídas em 1960 até 66 para o pessoal que chamavam de flagelados, né, das enchentes. Então, o governo ocupou as áreas que eram de lazer e que deveriam ter igrejas, centros comunitários. Quando eu nasci na Cidade de Deus, a Cidade de Deus
ela estava sendo construída e não era para o pessoal que veio de enchente, era para os trabalhadores que vinham construir Jacarepaguá, construir as empresas. Quando eles souberam da enchente que vinha gente para cá, os trabalhadores abandonaram a obra. Em muitos lugares da Cidade de Deus, ficou sem saneamento básico dentro de casa, sem banheiro, sem água potável dentro. A Priscila me fez trazer uma grande reflexão quando ela fala sobre a água como mãe. Recentemente a gente fez um trabalho ali no Morro da Caixa d'Água, Fé e Sereno. Fizemos as escadarias das artes e a grande reivindicação, a grande memória da favela era a ausência de água. E eu fico pensando numa frase e num texto que eu ouvi. Quantas mulheres negras, pobres, carregando água na cabeça, regaram pelos seus caminhos essas encostas que se transformaram em plantas, em árvores, porque esse verde que está aí resiste àquela água que caía da lata d'água das mulheres negras. Tive a experiência de desfrutar ali do que tinha de nascente. Para mim, não foi uma experiência ruim não ter o saneamento básico, porque para mim era uma diversão poder sair de dentro de casa para pegar água no poço, para pegar água lá nas Quatro Bicas, né, quando faltava água, porque para minha mãe era uma dificuldade, para mim era alegria. A única água que nós tínhamos na Margarida era a água que nós tirávamos da mina, a gente carregava a água da mina, a mamãe tinha um latão de água no quintal, aí pra gente era brincadeira, né? Aquela correria de água, lata d'água na cabeça, para encher o latão, para minha mãe cozinhar, lavar roupa, dar banho da gente. Eu nasci aqui em 1935, estou com 87 anos. E foi através do meu avô, que foi o primeiro que foi funcionário daqui. Depois veio meu pai, também funcionário. Meu pai era pedreiro, tem muita construção aí feita pelas mãos dele. Foi uma vida muito boa, a gente brincando no rio. Esse rio era limpinho, bom mesmo, dava cada lagosta deste tamanho. Papai tinha horta, criava galinha, porco lá no fundo do quintal. Eu lembro da minha tia me contando que quando ela veio para cá, isso tudo era brejo, e ela disse que quando chovia, passavam os caminhões e ela pegava carona nos caminhões, né? Muita lama, ela tinha que botar um saco plástico no pé, e aí ela pegava carona para chegar lá fora e botar o sapato. Eu vim para cá em junho de 78. A Cari teve uma reciclagem. Aqui atrás, onde agora é o fim do mundo, ali era uma área de árvores, né, que tinha ali. Ali nós comprávamos ovos, frangos, entendeu? Aonde é a Parmalat, ali era leite, né, CCPL, né, para quem se lembra, né, CCPL, Parmalat também. Entendeu? Aonde é o hospital, antes da fábrica Esperança, era Formiplac. Era Formiplac, que muita gente aqui trabalhou lá. Depois veio a Fábrica da Esperança, depois veio um outro projeto, depois então que a prefeitura abraçou e veio o hospital. Os rios, infelizmente, no ambiente urbano, eles são vistos como condutores de esgoto. E o Rio das Pedras é um exemplo aqui para a nossa realidade, né? O nome da favela, na verdade, é o nome do próprio rio, o rio dá nome à favela. 50 anos atrás, década de 70, as pessoas tinham contato com o rio, né? Tem relatos de lavadeiras, de pegar peixes ainda aqui no rio.
e ele foi totalmente sendo invisibilizado. Tinha pedra que descia de cima da floresta, descia com as pedras e as areias. Por isso foi botado o nome do Rio das Pedras, entendeu? Porque descia muitas pedras, entendeu? Aí vinham as pedras, vinham os peixes, vinham as mussuns, que era tipo uma cobra, vinha areia, e também uma coisa também que eu admirava também, que vinha hoje, aquelas ostras de praias, eu via também lá de cima. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar, o discurso que envolve pensar terra no país que a gente vive é o discurso e é o diálogo que mais mata. A história do povo preto, do povo indígena, tudo isso faz parte de um processo de colonização onde a gente teve que subir o morro com ousadia, com rebeldia. Hoje a gente vive numa cidade onde o concreto ele tomou o lugar da floresta. Faça um debate sobre mudanças climáticas, ecologia, sustentabilidade. É muito triste que, para nós favelados, em alguma medida, o debate chega a partir da perda, né? Pelas dimensões do impacto da perda e dos danos. A gente tem muita dificuldade, não por nós, mas por ausência de políticas públicas que consigam compreender que discutir mudança e emergência climática é, sobretudo, discutir qualidade de vida e gerações futuras. O que vem acontecendo na nossa comunidade, não só na nossa, mas em diversas favelas, com enchentes e também com calor excessivo, são coisas que impactam diretamente a gente, né? E da gente lidar ali com muitas dificuldades relacionadas à saúde, à mobilidade, né? E também a recomeços, que é algo que a gente vem conversando muito ultimamente, diante, inclusive, da última enchente que teve esse ano. Quantos recomeços a gente tem que ter? O que eu percebi é que as mudanças climáticas teve muito impacto nas favelas brasileiras, que são muito vulneráveis. E aí acaba tendo consequências na saúde, em toda a comunidade. Como a gente pode ver, a nossa comunidade não é igual às ruas que tem enchente, mas a nossa quadra fica alagada, chega a água na canela. E o que a gente pode ver também, quando tem uma chuva muito forte, a gente não tem uma coleta de lixo perfeita, então, consequentemente, com muita chuva, acaba descendo muita água e muito lixo no meio da estrada. As chuvas estão vindo de uma maneira muito forte, então elas descem arrastando tudo. A primeira que aconteceu foi em 1962, e aí foi arrastando tudo. Por quê? Quando a chuva desce, ela vem com uma velocidade, uma força muito grande, é como se fosse um caminhão de areia. Minha lembrança climática faz referência à chuva, né? Desde criança, eu lembro, me vem aqui na cabeça, minha mãe me carregando no colo para não encharcar o sapato todo para ir para a escola dia de chuva. Mudança climática para nós favelados é emblemática, porque se chove, se faz sol, a gente fica com medo da chuva. Quando teve a chuva de 96, a minha família foi muito atingida, nós somos ali da área do Karatê, a minha família mora bem próxima ao rio, e a casa da minha tia, ela sai o muro inteiro e a minha tia é arrastada até uma parte da Avenida Cidade de Deus e é salva também por um grupo de vizinhos. A gente vendo esse processo que dentro da faculdade a gente chama de racismo ambiental, que é justamente esses ônus ambientais que são jogados dentro das favelas, né? Enquanto em regiões como na Zona Sul não tem a coleta de lixo correta, e a gente tem que se perguntar o porquê, porque a gente sofre esses ônus enquanto tem pessoas que estão sofrendo esses bônus. Há um tempo atrás eu fiquei sabendo de um novo termo, né, que agora tem usado, que é ansiedade climática, que é justamente como as pessoas que moram em áreas que são vulnerabilizadas se sentem quando começa uma chuva,
vocês não têm noção de quando a gente escuta aquele barulhinho da sirene dizendo que vai ter chuva forte. Vocês não têm noção da comoção. Nós, quanto agente comunitário, atenção básica, a gente fica ali na espreita, naquela expectativa de saber se vai ter desabrigados. A gente tem que falar com os moradores a respeito dos polos para receber essas pessoas. Morei no Areal até 2020. O que me marcou muito foi um dia que eu tinha acabado de se mudar para cá e choveu muito. A gente tinha ido ali no supermarket, quando a gente voltou para casa estava tudo cheio. Foi a primeira vez que a gente perdeu tudo aqui. E quando a gente chegou em casa, a minha perna estava cheia de sanguessuga. Cheio. O lugar crítico do Rio das Pedras, o lugar mais afetado, até questão de saúde mesmo, que a pessoa fica doente, deprimida, estressada, né, agitada. Quando começa o tempo mudar, a gente já começa a sentir aquela angústia sobre a questão da enchente, porque eu passei por isso, ainda passo, porque eu tenho meu ateliê de trabalho lá no Areal, e tem meu projeto que é o Recanto da Areinha, que eu trabalho com as crianças que estão lá, que ficam na rua brincando com aquela água de esgoto. O meu primeiro contato com os rios da Cidade de Deus, o meu primeiro contato com o território foi na enchente de 1996. Eu tenho bem vivo na minha memória como foi o desespero da minha mãe de tentar, como foi até trazido a questão da hepatite, né? Tentar com que eu não entrasse em contato com aquela água. Há 31 anos atrás, conversando com moradores lá no Parque Colômbia, o Rio Acari, a galera pescava no Rio Acari. O rio, há 30 anos atrás, era um rio vivo. A gente pescava, tomava banho, lavava roupa. E hoje, como é que é esse rio? Nas chuvas, né, nas enchentes que teve ali no Pantanal, né, muitas vezes eu acordava de manhã com a água já em cima da cama. Esse rio, Canção Vermelho, ele consta como pronto. Canalizaram, fizeram tudo bonitinho até as 3 pontes e dali para cá esqueceram, né? Porque parece que comunidade de Antares não existe. O canal do Cunha está bem difícil para os pescadores saírem devido à discriminação ambiental. É muito lixo no canal, todo assoreado, os pescadores ficam mais de 2 horas, mais de 3 horas às vezes, tentando acessar a associação. Temos um manguezal rico, lindo, porém com as raízes dos mangues todos cheios de lixo, conforme a maré sobe. Meu avô nasceu e se criou na Ilha do Fundão, quando as ilhas ainda eram separadas, né? E eu trouxe alguns itens para simbolizar como sobreviviam os pescadores artesanais da época. Eu entrei na Associação de Moradores no dia 1º de abril de 2015. Tinha acabado de iniciar, tinha pouco tempo, iniciado a atividade de mais indústrias em Santa Cruz, que foi a construção da CSA, que é a empresa que hoje se chama Térnio. E a gente tem percebido que na medida que vai aumentando essa indústria, aqui em Santa Cruz vai aumentando o calor. Eu moro no Vidigal há 44 anos. Pensar em mudança climática, eu me lembro de quando a minha família veio morar aqui. Era som de terra, né? Casas com espaço espaçado, todo mundo tinha quintal. Se antes eu respirava muito bem, o cheiro de marisia, que é fantástico, hoje você tem que sair e botar a cara para fora, quem não tem espaço, quem não tem laje, para poder puxar o ar. Devia estar frio agora. Deveria estar frio agora. Não está. Está calor. A praia pode estar certa que deve estar cheia já. E por aí. Então, infelizmente, o Grotão é um local que devia... Hoje era para estar igual Petrópolis. Hoje. Junho e julho era para estar igual Petrópolis, pô.
não tínhamos perímetro no Jardim Botânico. Colocaram uma cerca sufocando a gente, que você não consegue nem sequer... Você olha através de uma grade como se você estivesse numa prisão. A gente não se sente mais naquela liberdade que você tinha de ficar entre aquelas borboletas à noite, quando eu chegava do trabalho, que eu via os vagalumes, eu ficava um tempo, assim, uma meia hora no meio dos vagalumes, observando tudo aquilo ali, a natureza não tem mais. A gente vê a maioria dos problemas causados pelas mudanças climáticas, né? Assim, esses eventos extremos, né, de chuvas muito fortes, aí causa deslizamento, causa problemas de saúde. Geralmente, esses problemas são muito mais agravados nas comunidades e periferias. Eu gostaria que a gente pensasse nisso também, nessa questão do racismo ambiental e da justiça climática. Como que a gente pode melhorar os nossos territórios, nós por nós, e mostrar isso para o mundo, né? Tem 66 do que aconteceu de enchente lá embaixo. Para nós foi enxurrada, e com isso, pessoas foram para a Cidade de Deus, que eu tinha uma tia também que foi para lá, foram pessoas para Paciência, para vários lugares, né? Aproveitaram para remover. Com a questão, né, da ditadura, de remover as favelas da Zona Sul. Então, removeram a Praia do Pinto, que era todo o Leblon, Gávea, tudo era favela. A única coisa que ficou dessa época é a Cruzada São Sebastião, que são os prédios que foram construídos pelos padres. Eu lembro de brincar na lagoa, eu lembro de a Praia do Leblon, eu lembro do Jardim de Alá, e num passe de mágica, nós perdemos isso tudo. Só que eu vi, inclusive, o processo dessa perda, que foram os incêndios criminosos. Eu cheguei aqui na Maré em 69, né? Cheguei com 10 anos, vindo da Paraíba. Veio eu e minha irmã, e fiquei com minha irmã mais velha, já morava aqui. E a gente veio morar no barraco com ela. A rua que a minha irmã morava, 29 de julho, você vinha da Avenida Brasil até a entrada do barraco da minha irmã, era terrado. Do barraco dela para dentro, da varanda dela para dentro, era água. Tinha um lixão do lado da maré. Aí ia lá, pegava madeira, pegava teia, pegava muitas taubas, aí fez o barraco dentro da maré. Aí depois tirou a gente de noite, aí foi no outro dia, veio o carro da mudança, o ônibus, né, com a gente, os filhos, deu a chave pra gente e a gente entramos dentro da casa dele. Foi muito boazinha a casa. E é para todo mundo de memória da importância da gente discutir esse assunto, até porque a história do Vidigal é totalmente implicada com a questão climática. O Vidigal seria removido justamente porque alegavam que havia risco de deslizamento de terras. Eles queriam remover a Rocinha e o Vidigal. E a gente começou uma luta junto com o Bento Rubião, em favelas menores. A partir do momento que o Papa subiu o Vidigal, conseguido por esse movimento, liderado pela Pastoral de Favela, mas com as favelas da Rocinha e do Vidigal tomando a frente, o fantasma da remoção diminuiu e com o tempo a gente fizemos outras lutas. Eu acompanhei a remoção das palafitas e elas foram removidas para as casinhas aqui, que era para cá, umas queriam, outras não, mas não tinha opção porque teria que aterrar. A relação da moradia com as questões climáticas aqui no Horto são bem intrínsecas. A própria comunidade aqui, nós
moradores do Horto, sofremos muitos anos sendo perseguidos pela especulação imobiliária que se utilizava da mídia local, né, para recriminar os moradores do Horto, na verdade, para tentar incriminar os moradores do Horto de um crime que os moradores nunca cometeram, né, que é a degradação ambiental. A escola não Era tinha essa cerca aqui. Era o Jardim Botânico, lá do outro lado. finalizava ali. naquele Dos portão. portões. Ali terminava o Jardim Botânico. Então, todo o resto, ele está se tomando posse. Vivenciei e sei a história que tem aqui dentro, porque eu também trabalhei. Então, eu posso falar o que eu estou falando, porque provas não me faltam. Aí, inclusive, no meu trabalho, eu fui coagida. Ou eu deixava a minha casa, ou eu largava o meu emprego. Muitas pessoas moram na Parmalat porque não têm acesso a nenhuma coisinha melhor. E aí é que tá. Aí quando o Estado vem, dá uma oportunidade essas pessoas saírem dessas casas em perigo, acontece que eles mandam essas pessoas para um lugar super longe, sem recurso nenhum, longe da família. Então acontece que muitas pessoas, por necessidade e sem falta de opção, continuam morando em lugares que não deveriam ser morados. Parmalat é uma ocupação, né, após a saída da empresa, o povo foi lá, loteou e ocupou. Lá, infelizmente, as pessoas moram nos 3 blocos, que era a empresa, e em péssimas condições as habitações lá. Muitas empresas aqui geravam trabalho e renda. E aí as mudanças climáticas, os problemas do clima também estão impactando para que as empresas mudem e as pessoas também fiquem desempregadas, sem poder econômico para sobreviver. Porque a gente está falando aqui desde o começo, né, de sobrevivência. A gente está aqui, às vezes, na nossa luta aqui para comer, viver e morar. O SEM perdeu o seu território, né, perdeu o seu espaço, porque estava vinculado a uma pedreira que ainda mandava, mesmo desativada. A gente, na Serra da Misericórdia, a gente tem 3 pedreiras que explodem pedra, que soterraram rios, que muitas casas racharam, né, que muitos animais dispersaram, que muita comida se foi. Então, a luta não é por uma muda de salsa no vaso. Bacana quem faz, eu acho muito legal. Mas a nossa luta é por uma árvore em pé, uma casa digna e uma comida no prato. Nós viemos lá de um povo que, quando acabou a escravidão, todo mundo levou o pé na bunda. Ninguém teve moradia, ninguém teve salário, ninguém teve reparação. Então nós fomos desse jeito. E nós somos remanescentes, sim, apesar de hoje todo mundo tem esse negacionismo de dizer que isso é mimimi. É mimimi quando a pessoa está com o bolso cheio. É mimimi quando a casa deles não cai. É mimimi quando o filho não fica doente pela falta de saneamento básico, quando o esgoto adentra as casas. A gente viu a importância de algumas coisas para a tuberculose, moradia, a luz solar, a infiltração. Na época, Rocinha era a favela com o maior índice de tuberculose. Porém, a gente deu uma grande virada, a equipe, mas os agentes comunitários. A gente conseguiu uma marca para o mundo de cura e não abandono. Em 79 começamos a divisão dos lotes para 90, né? Então esse esgoto começou a ser feito dessa forma precária, mas era aquele momento, em 90. De 90 veio até uma época de 98 para 2002, onde veio prefeitura com o governo do Estado e fez também uma obra totalmente precária. Acho que tem uma questão que é crucial, que é o déficit habitacional. O déficit de moradia, a falta de política pública de moradia popular, porque as pessoas constroem porque precisam morar. E as pessoas começam a verticalizar. No Rio das Pedras é uma favela que verticalizou muito, mas não, a infraestrutura não acompanhou esse crescimento. Quando não somos removidos, é dada uma indenização de R$50 mil e assim, se vira.
Para onde você vai com 50 mil reais? Para onde você vai com 40 mil reais de indenização? É o que vale o seu chão de 40 metros quadrados. Então, eu acho que toda mobilização social feita na Cidade de Deus por moradia digna e moradia própria, ela tem que ser fortalecida, porque esse movimento não vai parar, porque a Barra, o Recreio e os outros bairros estão aí gritando pelos nossos espaços. Nós temos uma guerra lá na Justiça sobre a remoção das nossas casas na Jaqueira. Por quê? A prefeitura chegou lá definindo o que eles iam pagar para a gente. Teve casa lá que eles ofereceram 11 mil reais. Só que você vai no jornal, você vê que o metro quadrado no Vidigal, eles botam que custa 19 mil reais por metro quadrado. Eles ofereceram para a gente ali R$1.800 o metro quadrado. Eu estava dormindo e estava aquele temporal enorme. Quando eu dei por mim, que eu acordei, a água já estava na minha canela dentro de casa. Perdi tudo, mas não desisti. Tive muita ajuda e, devido às doações que eu recebi, que foram muitas coisas, eu passei a doar. A pessoa já constrói os laços dela, os vínculos, os relacionamentos com famílias, amigos e tudo mais. Ela acaba se firmando socialmente nesse território. E aí, retirar ela desse território, ela vai perder a identidade dela, de quem é, do lugar, do grupo em qual ela pertence. O centro do museu é uma palafita, porque a palafita é uma estratégia de sobrevivência, é um saber, é uma tecnologia para você saber lidar com aquele fenômeno natural que é a maré, sobre o qual você não tem controle. Eu acho que a gente tem que unir esses saberes e usar a nossa memória como referência para a gente construir as coisas no futuro. Mas a gente também tem que valorizar e reconhecer esse saber que foi produzido, que vem dos nossos antepassados. E quando a gente fala em antepassado, a gente está falando de coisa de mais de 1000 anos. Fazer casa sobre palafita é um conhecimento milenar, né? Plantar em cima da água é um conhecimento milenar. Pescar, saber as estrelas, o céu. Tem um trabalho aqui, né, de preservação ambiental, que eu continuei, que nossos avós já faziam isso, né? Achei melhor dar continuidade na preservação do Rio dos Macacos, aonde a gente levava muita paulada através do rio, assim como o Jardim Botânico, falando que a gente poluía o Rio dos Macacos, então os moradores eram para ser retirados daqui, sendo que isso nunca aconteceu, né? A história verdadeira é que os moradores que preservam, o antepassado fez, hoje eu presente, estou fazendo junto com alguns amigos meus, né? O projeto Horto Natureza também tem de passar, né, para as escolas, como a gente tem a parceria aqui com a Júlia Kubitschek, as nossas hortas comunitárias. A minha mãe, quando viva, me falava do respeito à terra. O pessoal mania de cimentar o quintal, ela, Marcelo, as pessoas não estão mais deixando a terra respirar. A minha mãe já fazia há 30 anos atrás, sabe? A minha mãe se preocupava com o clima, aprendemos isso na igreja de paróquia Pai Eterno em São José. Só que uma reflexão que eu quero deixar aqui, parece que nós estamos esquecendo de trabalhar a preocupação ambiental dentro de casa, com nossos filhos. Para quem está visitando o Pavãozinho Cantagalo e está observando a mata, está observando que tem mais verde. Quem estiver passando pelo caminho, no caso, a São Romão, vai observar que tem pássaro que aqui não tinha, vai observar que tem uma família de miquinho transitando pela comunidade toda. Então, isso aí, a natureza,
mostrando a sua força. O Nivaldo, nesse Favela Mais Limpa, ele não falou, ele faz um trabalho com reciclagem, né, de garrafas PET, óleo, ele transforma isso em sabão, desinfetante. Eu faço a coleta do óleo de cozinha. Aí eu tive a ideia de fazer o sabão. Agora estou com oficina de sabão, estou fazendo detergente também. Então, é uma maneira de a gente, né, fazer um impacto positivo. Porque impacto negativo já tem demais. Então, a gente vem criando mecanismo, vamos participando de oficinas, de palestras, de agendas. E é isso aí, a gente tem que sair daqui, gente, procurando saber o que a gente pode fazer de melhor. Eu tenho um sistema de reaproveitamento de pranchas de surf. As pranchas de surf, elas nunca se deterioram, né? Porque é resina, fibra. Então, eu recolho as pranchas velhas das pessoas que não querem mais, eu reaproveito essas pranchas. Com essas pranchas eu ensino as crianças da favela a pegar onda e muitas das vezes também a gente faz souvenirs, né? Isso aí foram coletas de lixo que eu encontrei pela comunidade. O que eu vou fazer? Eu vou fazer os barraquinhos da época que eu morava, que hoje não é mais assim. E como eu gostaria que fosse. E eu transformei o lixo em luxo. A gente próprio não estamos com educação para conseguir colocar o nosso lixo no lugar certo. Então, o projeto da horta comunitária ali, eles levam o lixo lá para a gente vende o material, compra semente e planta. Pode chegar aqui e colher, não tem problema nenhum. Não é proibido. E foi feito justamente para a comunidade. Eu via essa questão do morador e ficava falando, meu Deus, calor, sol. A gente conseguiu plantar 1.800 árvores aqui na beira na encosta do Cação Vermelho, praticamente todo. Os saberes, né? São os saberes aí. Como é que a gente vai acabar com uma farmácia, cara? A gente acabou com a farmácia da comunidade da favela. O que é a farmácia da comunidade? São todas as árvores. Ou vocês vão dizer que vocês não vão lembrar que você, ou seu avô, sua avó, ia lá no pezinho de não sei de qual árvore, pegava uma planta, preparava novalgia. Erva cidreira, capim-limão, aroeira, né? Enfim, várias. Buscar o resgate de procurar sempre plantar o seu alimento. Né? Coisa difícil, às vezes, a gente desacelerar. Tá uma terapia muito boa aí para a galera que é da área do pensamento. Desacelerar para entender que tudo tem o seu tempo. E se você tiver lá um vasinho, 2 vasinhos, seja qual for a planta, além de harmonizar, aquela plantinha contribui também para o seu oxigênio ficar melhor dentro da sua casa. E a gente consegue fazer isso com simplicidade aqui na comunidade. Eu acho que a grande chave na Penha é quando a gente entende que todos nós trabalhamos com as questões ambientais. O CEM, ele nasce com o nome de Centro de Educação Multicultural, vai começar a trabalhar 1 hectare de uma terra, começa com uma certificação de alimento orgânico, a partir da articulação com a Rede Carioca de Agricultura Urbana. Nesse momento, a gente também conhece a rede de favelas, e aí o CEM perde a sede. Como é que a gente fala de agricultura, de agroecologia no território, se você não tem uma terra e se você não tem um espaço? Então, a gente vai criando, né, outras formas de articulação, que era ter uma composteira na Arena de Cro, o EDI, todo o composto, um jovem da Penha trazia o composto para compostar na arena, a Clínica da Família com as atividades de soberania alimentar. E essa rede, né, foi mostrando que nos daria força para conquistar e para olhar a terra. Como é que se muda o mundo? A gente começando a mudar o nosso mundinho, né?
que a gente tem de mais próximo da gente. Então, quando eu comecei esse projeto, eu passei em todas as casas do quarteirão todo e pedi para as pessoas separarem, porque a ideia era separar aquilo que não era lixo, que ia para a caçamba, e a caçamba vivia transbordando. Desde que eu comecei, muita gente já passou ali e já pegou a cerola, já entrou, pegou a planta lá medicinal, boldo e tudo mais. A comunidade Antares, ela no seu começo, ela teve grupos muito bons de trabalho. E aí a gente tem o exemplo aqui da dona Vera e da dona Flor, que fizeram parte da Associação de Mulheres que foram criadas aqui em 87. A gente tinha água bonita lá na ponte. Corremos atrás, conseguimos a água. Na nossa luta, a gente consegue as coisas. Agora parado de novo. A gente já construiu um plano de desenvolvimento local Cidade de Deus, coletivamente. A gente já construiu 618 casas na Cidade de Deus. A gente já construiu, ampliou 7 clínicas da família, com luta do movimento social, para que a gente não perca isso de vista. A gente elaborou a Carta de Mudanças Climáticas da Maré, justamente para meio coletar e potencializar esses saberes que já existem dentro do território, para minimizar os impactos de mudanças climáticas e levar essa carta, né, para pensar políticas públicas e cobrar, né, o Estado. Nós somos guerreiros. Nós hoje temos parceiros fortes que ajudam na nossa defesa e nós não vamos permitir a invasão desse povo aqui no nosso cantinho. O horto vai continuar a ser bucólico, o horto vai continuar a ser dos moradores do horto. Os moradores do horto vão seguir protegendo a natureza e permanecendo eternamente nesse lugar. É isso que nós queremos, é por isso que nós sempre lutamos e é isso que nós vamos conseguir. Força, meu povo, vamos à luta! Como é um saber a forma como a gente se articula no território. Os grupos de WhatsApp, por exemplo, é um saber que a gente conseguiu construir aqui dentro do território, né? Por quê? Enquanto estava subindo a água lá em janeiro, a gente, através dos grupos, dava para localizar as pessoas que estavam passando necessidade. E a gente ouvia, olha, eu estou ouvindo um grito aqui na Praça Roberto Carlos. Lançava no grupo, quem mora perto. E às vezes tinha uma pessoa que morava perto. Isso também é uma estratégia, é um saber que a gente vai construindo aqui dentro do território, que é muito importante. Quando a gente fala de nós por nós, eu olho para nós por nós hoje entendendo que é uma tecnologia social da favela, da periferia, antirracista, que traz uma outra lógica de enxergar a cidade, de enxergar o espaço urbano de uma perspectiva muito crítica. A gente precisa resgatar essa forma que a gente tem de avaliar projeto e de lutar por participação social. A favela tem informação. E ela quer informação. A gente tem algumas barricadas que não são só as físicas, né? As sociais. Quando a gente identifica, fica muito mais fácil da gente trocar e buscar auxílio, seja na academia, seja com o poder público, seja entre nós. Mas uma coisa que foi deixado bem claro aqui é que não dá pra gente ficar na inércia. Não dá pra ficar parado achando que o problema vai ser resolvido, porque não vai.